Pessoal, em 2010 o Brasil passava pela sua melhor fase. Naquela época o dólar valia 1,70 e ninguém imaginava que um dia chegaria a R$ 6. Mas um investidor munido do conhecimento deste vídeo teria sido capaz de enxergar através de toda essa hype e projetar toda a alta do dólar com incrível precisão. Basta uma mera continha de 30 segundos que nós aprenderemos neste vídeo como fazer e utilizaremos para projetar o câmbio ao longo dos próximos 20 anos. Não perca essa projeção porque ela é a parte mais importante deste vídeo. Ela irá mostrar que um dólar acima de R$ 7 não é mera expectativa. Os fatores que derrubarão a nossa moeda, infelizmente, já são realidade hoje. Então vamos começar, e para quem sentiu a minha falta neste canal, eu estive ausente para atender às demandas dos membros do nosso programa. Nós tivemos muitos feedbacks e a partir deles nós fizemos mais de 30 vídeos aprofundando alguns assuntos que foram solicitados. A atualização irá ao ar dentro de 40 dias e depois disso os preços subirão significativamente. Quem quiser aproveitar o desconto atual, confira o link na descrição porque ele acaba ao final deste mês. Mas vamos ao que interessa: como é que nós podemos entender de uma vez por todas essa questão do câmbio? Pessoal, o grande pulo do gato para entender o câmbio é deixar de olhar para ele no curto prazo e começar a olhar para os seus fundamentos. No curto prazo, existem múltiplos fatores que afetam o câmbio e vão desde a taxa de juros, inflação e PIB dos países, até mesmo conflitos geopolíticos e questões extremamente complexas. Tentar antecipar o câmbio de curto prazo costuma se mostrar um esforço completamente inútil. O câmbio de curto prazo é uma variável altamente imprevisível. Já no longo prazo, analisar o câmbio não é diferente de analisar outros ativos, porque no longo prazo o que prevalece são os fundamentos. Se nós estivéssemos falando de uma ação, por exemplo, os fundamentos estariam no resultado da atividade da empresa. Se ela gera lucro, se ela gera caixa e cresce, então é inevitável que ela irá se valorizar. Mesma coisa no cenário inverso: uma empresa com maus fundamentos irá afundar mesmo que os preços de curto prazo estejam subindo. Mais cedo ou mais tarde chegará um momento em que a disparidade entre o preço da ação e o resultado real da empresa se torna tão grande que é impossível de se ignorar. Todo e qualquer ativo, seja ele uma ação, um imóvel ou uma moeda, ele será sempre imprevisível no curto prazo, porém muito mais fácil de entender em prazos longos, como 20 ou 30 anos. Nesses prazos, os fundamentos de um ativo se tornam impossíveis de ignorar e passam a regir os movimentos dos preços. Então, para entender o câmbio, nós vamos deixar de lado o curto prazo e focar a nossa análise nos fundamentos. Quais são, afinal, os fundamentos de uma moeda? Bom, pessoal, a principal finalidade de uma moeda é apenas preservar o seu poder de compra. É só isso que nós esperamos de uma moeda. Ninguém espera que ela vá gerar lucro ou que ela vá crescer como uma empresa, claro que não. A única coisa que ela precisa fazer é preservar o poder de compra do nosso dinheiro. Se hoje é possível comprar um ótimo apartamento com 1 milhão e daqui a 20 anos nós continuarmos conseguindo comprar esse mesmo apartamento com os mesmos 1 milhão, então essa moeda teve uma performance incrível. O nosso dinheiro não perdeu nenhum poder de compra mesmo após 20 anos estacionado nela. Mas claro, né? Isso não acontece. Toda moeda sofre de inflação. Quanto maior for a inflação, maior será o aumento dos preços. E quanto maior for o aumento do preço das coisas, menos coisas nós conseguiremos comprar com o mesmo dinheiro. Em outras palavras, quanto maior for a inflação de uma moeda, tanto maior será a sua perda de poder de compra. Se a moeda X perde valor muito mais rápido do que a moeda Y, então não precisa ser nenhum gênio para concluir que Y irá valer mais do que X no longo prazo. Vamos então analisar como foi a perda do poder de compra da nossa moeda aqui no Brasil. Aqui nós temos a inflação do real nos últimos 20 anos e veja só que interessante, nós tivemos uma inflação média de 6% ao ano nesse período. Uns anos ficou acima, outros ficou abaixo, mas na média foi 6% e isso significa que os preços dobraram nos últimos 12 anos. Quem não acredita pode fazer a conta aí, só lembrando que a inflação se calcula via juros compostos. Então, uma inflação de 6% ao ano significa que os preços aumentam 100% a cada 12 anos. Em outras palavras, o nosso poder de compra foi cortado pela metade a cada 12 anos aqui no Brasil. Agora, vamos falar da inflação nos Estados Unidos. Veja que nós temos uma inflação muito menor aqui, com uma média de 2,5% ao ano, mesmo com todo esse desequilíbrio que aconteceu pós-pandemia. Mesmo com esses desequilíbrios, continua sendo uma inflação muito baixa, muito mais baixa que a nossa, sem dúvida nenhuma.
Com uma taxa de 2,5% ao ano, nós precisaríamos agora de 30 anos para que os preços dobrem de valor. O dólar perde poder de compra muito mais devagar que o real. A inflação brasileira, por ser muito maior que a americana, faz com que a nossa moeda perca poder de compra muito mais rapidamente, e esse é o grande motivo pelo qual o câmbio piorou tanto nos últimos 20 anos e, infelizmente, irá continuar piorando desta mesma maneira. Não é uma questão de prever o futuro, e sim de olhar para o presente. A inflação de hoje cria a depreciação cambial de amanhã. Nós temos um grande problema inflacionário no Brasil hoje. Esse problema é estrutural, ele vem lá do passado e ainda não foi solucionado. Se engana quem pensa que 2 ou 3 anos de inflação sob controle é o suficiente para decretar uma mudança estrutural num país. E se engana também quem acredita que 2 ou 3 anos de câmbio em queda significa uma nova tendência de longo prazo. Nada disso é possível enquanto a inflação média dos últimos 10 anos permanecer elevada. Inclusive, vamos fazer agora algumas continhas e colocar isso em números. Vamos voltar ao passado no ano de 2004 e ver se a inflação teria realmente sido capaz de nos revelar o futuro do nosso câmbio. Nós sabemos que o câmbio no início de 2004 era de R$ 2,80. Nós precisávamos de R$ 2,80 para comprar $1 naquela época. Desde então, a inflação corroeu o poder de compra de ambas as moedas, fazendo com que os preços em reais tenham aumentado 3,2 vezes, enquanto os preços em dólar aumentaram 1,64 vezes. Corrigindo o câmbio a partir desta inflação, nós teríamos na data de hoje um câmbio de R$ 5,46 para cada dólar, que é exatamente a cotação que foi atingida recentemente nos anos de 2020, 2021 e 2022. Hoje nós estamos um pouco abaixo disso, com o câmbio em 4,9, mas a tendência se verificou muito bem neste período. Em outras palavras, uma pessoa que 20 anos atrás pegasse a tendência inflacionária de cada país e aplicasse essa continha boba que nós acabamos de fazer, essa pessoa teria conseguido identificar que o real tinha uma grande probabilidade de perder muito valor frente ao dólar, coisa que na época era impensada. Para quem não se lembra, os anos entre 2004 e 2010 foram, até a data de gravação deste vídeo, os melhores anos do Brasil nas últimas 3 décadas. Foi dali que surgiu a famosa capa do The Economist, com o Cristo lá decolando. Ninguém, naquela época, esperava que o câmbio fosse piorar como piorou. Qualquer economista que falasse isso lá atrás seria tido como um verdadeiro louco. Inclusive, o caminho que o câmbio seguiu para sair de 2,80 e chegar em 5,46 não ocorreu em linha reta, muito pelo contrário. O câmbio primeiro caiu muito antes de começar a subir, justamente porque no curto prazo altos desequilíbrios podem acontecer. É por isso que em 2010 era tão barato viajar para o exterior, havia um desequilíbrio no câmbio que favorecia demais o poder de compra do brasileiro. Infelizmente, essas situações não duram para sempre, mas com certeza elas irão ainda se repetir no futuro. E aí, quando acontecer novamente, o grande desafio para nós investidores é saber analisar a situação de uma maneira racional e entender que aquilo é uma grande oportunidade passageira de comprar dólar barato e não uma tendência de valorização sustentável do real. Não dá para falar em tendência de apreciação duradoura para o real sem antes resolver o problema da inflação no Brasil. Inclusive, pouco tempo depois daquela capa da The Economist, veio outra capa, só que agora falando sobre como o voo do Brasil havia falhado. Então, para evitar cair nesta armadilha, vamos agora fazer o que nós deveríamos ter feito em 2004. Vamos projetar o câmbio segundo a inflação esperada para os próximos 20 anos. Seguindo os mesmos passos, primeiro nós vamos pegar a taxa de câmbio atual, que está em 4,9. Em seguida, nós pegaremos também a inflação esperada para os próximos 20 anos. Lógico que nós não temos certeza de qual será a inflação no futuro, mas a estatística nos mostra que variáveis estruturais, como a inflação, tendem a continuar oscilando dentro de uma mesma banda histórica. Então, até que se prove o contrário, nós vamos considerar que a média histórica será mantida. Isso significa um aumento de preços de 3,2 vezes no Brasil e 1,64 vezes nos Estados Unidos, como nós já vimos na conta anterior. E, finalmente, corrigindo o câmbio atual segundo essa inflação esperada, nós temos uma estimativa de câmbio para o ano 2043 em aproximadamente R$ 10 por dólar.
Ou seja, o dólar a R$ 7,00, eu digo que ele já é uma realidade hoje, porque o desequilíbrio inflacionário que irá levar o câmbio para R$ 7,00 e talvez além de 7, já existe hoje. É só uma questão de tempo até o câmbio se ajustar a essa realidade e chegar em valores que hoje parecem impossíveis. Lógico que ao longo desses 20 anos também muita coisa pode acontecer. Inclusive, fatores de curto prazo podem gerar realidades parecidas com aquilo que nós vivemos em 2008, fazendo com que o câmbio caia temporariamente. Pode também acontecer, quem sabe, do Brasil conseguir de fato resolver o seu problema de inflação, trazendo estabilidade ao câmbio. Eu pessoalmente torço muito para essa solução, mas eu também sei que estatisticamente falando não é o que costuma acontecer. Então, pessoal, embora nossa continha não esteja livre de incertezas e não permita operar o câmbio em si, ela é altamente capaz de nos mostrar por A mais B qual é a tendência dominante no câmbio de longo prazo. Além disso, ela também nos mostra a importância de abrir as nossas mentes para aceitar que o câmbio pode sim dobrar nos próximos 20 anos. Não é porque o real já desvalorizou muito que ele não pode continuar se desvalorizando. Ele não só pode fazer isso, como inclusive possui altas chances de continuar perdendo valor, porque a inflação que fez ele se desvalorizar tanto nos últimos anos, ela continua presente. Esses conceitos de muito ou pouco, essa noção, nossa, já subiu demais, isso aí só existe no nosso psicológico. Racionalmente, não existe a figura do muito ou a figura do pouco, só existe a tendência, que por enquanto ainda é de queda do real. Pessoal, eu espero que este vídeo tenha servido para chamar a nossa atenção aí sobre a tremenda importância de investir fora do Brasil também. Para quem não se sente confortável com essa ideia ainda, pode usar o Brasil como porta de entrada no mundo dos investimentos, mas tendo sempre em mente que buscar refúgio em uma moeda menos inflacionária é um dos melhores caminhos para se proteger da inflação. Se você precisar de ajuda para fazer isso, consulte o link na descrição aí para os nossos programas, que nós poderemos te auxiliar com isso com toda certeza. Neste vídeo é isso, pessoal, e que a visão de longo prazo esteja com vocês.